Já tô atrasada para a gravação. Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa verde com brincos de cereja. Atrás de mim, livros de diversos formatos e cores e um cesto indígena. E bem-vindos à nossa aula. Você já reparou como a nossa vida é totalmente controlada pelo relógio? Olha só, a gente tem alarme para acordar, a gente tem sinal para entrar na sala, a gente tem sinal para ir para o recreio, tudo isso, né? Mas será que sempre foi assim? Será que sempre tivemos as nossas vidas controladas por um relógio, por bips, por sinais? Então, não. Essa transformação das horas, ela veio devido à Revolução Industrial. Mas o que é essa Revolução Industrial? Ela foi um período de um grande desenvolvimento econômico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu, por exemplo, o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Produzir mercadorias com mais barato e mais acessível. Porém, trouxe desorganização na vida rural e grandes estragos ao meio ambiente. Outra transformação vinda da Revolução Industrial foi a concentração cada vez maior das populações nas cidades. Então, vamos saber, na aula de hoje, como foi essa invenção da indústria, ou melhor, a primeira Revolução Industrial. Mas será que só teve uma Revolução Industrial? A resposta vai vir no slide a seguir. Como o slide está mostrando aí, não teve somente uma Revolução Industrial, mas 4. E ainda vivemos a Revolução Industrial até hoje. Mas, na aula de hoje, falaremos somente da primeira. Então, vamos entender um pouquinho mais e um pouquinho melhor sobre o que foi essa Revolução Industrial que mudou a história do mundo? Bem, mas antes de começarmos a aula, a gente tem que ter alguns conceitos muito fundamentais na nossa cabeça. Vamos entender esses conceitos agora? 2 conceitos muito fundamentais, que são artesanato e maquinofatura. Bem, na produção artesanal, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. Um exemplo é a gente pensar na confecção de sapatos. Como eram feitos esses calçados? Era o sapateiro, criava o modelo, costurava, colava, cortava, ele fazia tudo. E ainda ele era o dono da matéria-prima e das ferramentas. E muitas vezes ele trabalhava em casa ou na sua própria oficina. E aí, para aumentar essa produção artesanal, comerciantes contratavam esses artesãos que trabalhavam em casa e produziam sob encomenda. Geralmente, quem contratava dava a matéria-prima e as ferramentas. E o artesão recebia um pagamento no final. Esse sistema a gente vai chamar de manufatura. Depois, com a criação das máquinas industriais, ocorreu uma mudança bem profunda. Por quê? Porque as máquinas substituíam, por exemplo, diversas ferramentas e realizavam o trabalho de várias pessoas. Ou seja, os artesãos foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas, em troca de um salário. Isso recebeu o nome de maquinofatura. Bem, mas por que foi a Inglaterra a primeira a ter uma revolução industrial? Bem, diversos motivos vão explicar esse pioneirismo inglês. E vamos falar sobre eles a partir de agora. Um primeiro que a gente vai ter que destacar, a gente vai chamar de Revolução Gloriosa. O que foi isso? A Inglaterra passou a ter uma monarquia parlamentar, ou seja, se tornar um estado mais forte. E nesse cenário, a burguesia consolidou não somente seu poder econômico, mas também político. Também possibilitou a ascensão da economia capitalista. Depois a gente vai enumerar alguns outros bastante importantes, como, por exemplo, o acúmulo de capitais. Mas de onde a Inglaterra tirou esse dinheiro para fazer a Revolução Industrial? A resposta está mais perto do que você pensa. Então, a partir do século XVI, burgueses ingleses conseguiram acumular os capitais principalmente por meio da exploração comercial nas colônias da América e da África e também do comércio de escravizados. Então, as colônias, elas também forneciam matéria-prima mais barata e se tornavam mercados consumidores, explorando
esse continente aqui, onde moramos, que os burgueses ingleses conseguiram esse dinheiro para a Revolução Industrial. Mas uma outra razão também para a Inglaterra, né, ter a primeira Revolução Industrial foi o poder naval. Ou seja, a esquadra inglesa, ela era uma das esquadras mais fortes e mais poderosas do mundo. Outro motivo também para esse pioneirismo inglês era a abundância de recursos minerais, como assim, fundamentais justamente para a industrialização. Gente, pensando em indústria, a gente pensa justamente que em ferro. Então, o ferro ele foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia ferrovias, locomotivas, peças e máquinas no geral. O carvão, por sua vez, tornou-se mais importante fonte de energia, alimentando as máquinas a vapor que impulsionavam a industrialização. Junto com tudo isso que eu estou falando, teve outra coisa fundamental, né? Porque a gente falou de dinheiro, matéria-prima, falamos de recursos, falta o quê? Mão de obra. E onde saiu essa mão de obra para as indústrias inglesas? Justamente do que eu vou começar a falar com vocês. Lá em Inglaterra, mudaram algumas leis muito antigas. Entre o século XVI e o século XVIII, a burguesia inglesa realizou os chamados cercamentos das terras comunais, que já era uma tradição, uma prática lá desde a época medieval e que garantia o acesso dos camponeses à terra. Então, é isso, é essa galera que vai ser a mão de obra da indústria. Galera, como vocês estão podendo ver aí nessa imagem, os cercamentos. Bem, os cercamentos transformaram essas terras em grandes propriedades de exploração, gerando mais lucros para os donos de terras, pois as propriedades passaram, então, a ser utilizadas para fins comerciais, principalmente a criação de carneiros. Mas por que carneiro? Por causa da lã. E a lã era uma matéria-prima essencial para a indústria têxtil. Porém, a população camponesa que dependia diretamente dessas terras para viver, de uma hora para outra, não tinha mais nada, não tinha nem como garantir o seu alimento, né? Expulsos das suas terras, muitos foram procurar trabalhos nas cidades, justamente onde tinham as indústrias. E aí, aproveitando essa situação muito difícil das pessoas, os burgueses passaram a contratá-las para trabalhar nessas fábricas como operários, pagando baixíssimos salários. Sem outra opção, esses trabalhadores tinham que se sujeitar a longuíssimas jornadas de trabalho em troca de uma remuneração bem pequena. Bem, né? Um dos símbolos da Revolução Industrial é a máquina a vapor. Se você não conhece a máquina a vapor, vai conhecê-la agora. Tá aí a máquina a vapor e como ela funciona. Ela foi criada pelo James Watt. O motor a vapor é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor. Todas as máquinas térmicas funcionam baseado no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizada para produzir trabalho e seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica. Os patrões e os artesãos passaram a constituir basicamente duas novas classes sociais: a burguesia industrial e o proletariado. Bem, a burguesia industrial é a classe social composta pelos detentores dos meios de produção, os proprietários das fábricas, dos comércios, dos bancos e das grandes empresas em si. Já o proletariado, ou classe proletária, é composta justamente pelos trabalhadores de fábrica, os operários que vão trocar sua força de trabalho por salário. E surge aí a figura do patrão, que chefiava todo o processo produtivo, mesmo que não soubesse o que os seus trabalhadores estavam fazendo. E, para aumentar a sua lucratividade, os industriais buscavam organizar cada vez mais o sistema de trabalho fabril, acelerando o ritmo da produção e diminuindo, consequentemente, os seus custos. Então, mas falamos dos cercamentos, falamos justamente de que esses camponeses foram para as cidades e era nas cidades que ficavam as indústrias. Agora, você consegue imaginar como eram as primeiras cidades industriais? A gente vai ver agora. Então, as cidades industriais, elas não eram coisas bonitas, né? Olha só, pela imagem, elas eram extremamente poluídas.
pois a energia que era usada era do carvão, que era extremamente poluente. O esgoto corria a céu aberto, o lixo se acumulava nas ruas, junto com outros detritos produzidos pela fábrica. Se a cidade onde o proletariado morava já era assim, agora imagina dentro da própria fábrica. Não precisa imaginar, a gente vai ver agora uma imagem. Obviamente você já deve ter imaginado, porque se a cidade era suja, não tinha condições, a fábrica também não. As fábricas eram sujas, as instalações inseguras, não tinha iluminação boa, não tinha ventilação. Imagina, tudo era com carvão e aquilo ali ficava ali dentro. Ou seja, era um ambiente extremamente insalubre e perigoso, porque não tinha nenhum tipo de sistema de segurança. Por isso, os acidentes de trabalho eram bastante constantes e se o trabalhador ficasse doente, se acidentasse, ele não tinha direito algum. Ele simplesmente era substituído por um outro trabalhador. As mulheres formavam uma importante parcela da mão de obra industrial. As operárias não tinham direito, olha só, licença maternidade, elas recebiam salários bem menores que os homens, mais ou menos 1/3 do que os homens recebiam, as mulheres recebiam. E as crianças também eram importantes proletariadas. Elas geralmente começavam a trabalhar ali na fábrica também. Elas trabalhavam geralmente de 10 a 12 horas por dia e recebiam um salário de 1/5 de um homem adulto, né? Pensa nisso tudo. Com o passar do tempo, as condições de moradias, as fábricas insalubres, salário baixo, que mal dava para sobreviver, vai gerar uma crescente insatisfação desse proletariado. E eles vão começar a se organizar da sua forma. O primeiro movimento trabalhista a gente vai chamar de ludismo e a gente vai ver uma imagem agora. Vamos lá. Iniciado por Ned Ludd, ele agia quebrando o maquinário das indústrias para fazer que o patrão negociasse melhores condições com seus operários. Esse movimento foi duramente reprimido pela polícia. Depois, com a crescente politização da classe trabalhadora, o cartismo trouxe mais organização ao proletariado inglês. Num documento enviado ao parlamento, a Carta do Povo, os cartistas reivindicaram direitos políticos e trabalhistas. Esse documento teve mais de 1 milhão de assinaturas. Então, sempre que tem opressão, tem resistência. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Justamente, esse operário, ele era bastante explorado, tinha péssimas condições, e ele vai começar a pensar na sua resistência. Bem, quebrar maquinário não dava certo. A carta começou a dar certo. Mas foi nessa época também que começou a surgir o quê? Os sindicatos, que agiam em nome dos trabalhadores para lutar por melhores salários e condições de trabalho. Eles faziam as reivindicações, pelo nome do coletivo, evitando assim pressões individuais. Os sindicatos também sofreram muita perseguição. Um dos principais instrumentos para exigir mudança nas relações de trabalho era a greve. Os operários paravam de trabalhar, paralisando as fábricas e a produção. Dessa forma, eles atingiam diretamente o interesse do dono da fábrica, porque se ele lucra com o máximo de trabalho em menos tempo, quando se para de trabalhar, automaticamente o patrão perde o lucro. E aí, a luta operária começou a surtir efeito a partir de 1830, com a criação das primeiras leis para melhorar as condições de trabalho. Por exemplo, limites para as jornadas diárias de trabalho das crianças. Você vai proibir trabalho feminino em atividades muito perigosas, como nas minas de carvão. E vai surgir também um conceito bastante importante na vida do trabalhador. É sobre essa realidade que Karl Marx e Friedrich Engels vão começar a criar o conceito de marxismo. Bem, vimos na aula de hoje que a Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial devido a diversos motivos, como a burguesia no poder, acúmulo de capital, matéria-prima, ter uma frota. Também vimos as condições
dos trabalhadores, tanto nas cidades como nas fábricas, e o início dessa organização para pedir melhores condições de trabalho. A aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio. O desafio vai aparecer para você aí agora. Então, lá no início da aula, eu falei que tinham 4 fases da Revolução Industrial. Agora o desafio é você mencione uma característica da etapa mais recente da Revolução Industrial. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.